Zumbido pulsátil ou tinnitus pulsátil. Muitas pessoas escreveram aqui no canal pedindo para que eu falasse de zumbido pulsátil. E eu preparei esse vídeo para você assistir agora. Você está no canal Dr. Hélio Brasileiro, otorrino e médico do sono. E no final eu ainda vou contar uma história de um paciente no qual eu fiz alguma coisa e o zumbido sumiu. Ele se livrou do zumbido. Eu vou contar esse relato de caso no finalzinho. O zumbido, ele pode ser de dois grandes grupos. O zumbido rítmico e o zumbido não rítmico. O zumbido rítmico, como o nome diz, ele tem um ritmo. Ele pode ser como uma batida de coração pulsando, ou ele pode ser o não rítmico contínuo. O não rítmico, ele é contínuo. O rítmico, ele vai e volta. Só de observar essas duas características, você já pode ver que esse zumbido que as pessoas mais relatam, que parece um apito, um chiado, um sopro, uma panela de pressão no ouvido ou na cabeça, às vezes a pessoa fala que é um zumbido na cabeça. Esse é do tipo não rítmico. Já o zumbido rítmico, que é aquele que eu falei que parece, por exemplo, com o ritmo da batida do coração, ele é menos comum. E esse termo zumbido pulsátil, ele se encaixa para o zumbido rítmico. E eu vou explicar em detalhes a característica de um e de outro. Mas antes de ir para essa explicação, você gosta desse tema? Zumbido, barulho no ouvido, doenças do ouvido? Se inscreva no canal, porque eu sempre trarei novidades nessa área para você. E você estando inscrito, você vai ser notificado e não vai perder nenhum vídeo novo. O Tratado de Otorrinolaringologia, no capítulo que fala de zumbido, o autor que escreveu esse capítulo, ele já deixa claro que o termo zumbido pulsátil é um termo que não é muito preconizado. Por quê? Porque ele dá a ideia de que todo zumbido rítmico é pulsátil, e não é. O zumbido rítmico, ele se caracteriza por ser causado fora do aparelho auditivo, enquanto que o zumbido não rítmico, ele é causado, na grande maioria das vezes, ou dentro do aparelho auditivo, ou alguma doença à distância que altere o aparelho auditivo. Então esse zumbido que é em forma de apito, chiado, sopro, esse zumbido que é na forma de apito, chiado, panela de pressão no ouvido, o zumbido não rítmico, geralmente se deve a uma doença no ouvido. Muitas vezes, perda auditiva é uma das principais causas de zumbido no ouvido. Mas o outro tipo de zumbido do qual eu estou falando, o rítmico, esse não. Ele é causado por doenças que a gente fala paralela, ao redor do aparelho auditivo. Para se investigar o zumbido, quer rítmico, quer não rítmico, existem exames específicos, mas você tem que pensar nas causas específicas. Para se investigar o zumbido não rítmico, esse mais comum, tipo chiado, barulho no ouvido, existem exames específicos. Eu já falei desses exames, inclusive, nesse vídeo que aparece aqui. Se você quiser saber mais sobre exames para investigar o zumbido no ouvido desse tipo chiado, apito, assista ao vídeo e você vai ficar por dentro dos exames que você pode fazer. Agora, quando se trata de zumbido rítmico, você tem que pensar em doenças que estejam ao redor do ouvido. Eu vou citar aqui, por exemplo, 4 causas, porque são inúmeras as causas que podem levar a um zumbido do tipo rítmico. O zumbido rítmico, ele é dividido em 2 grandes grupos. Um zumbido de origem muscular óssea, seria de uma área mais relacionada ao aparelho osteomuscular ou relacionado ao sistema cardiovascular. Aí sim, quando se trata de doença cardiovascular, geralmente esse zumbido é pulsátil. Vocês entendem por que o autor fala que o termo zumbido pulsátil não é o ideal para todo tipo de zumbido rítmico? Tem um grupo que não é pulsátil, que são aqueles causados por doenças no sistema osteoarticular muscular. Então, vamos falar de doenças do sistema osteoarticular muscular que podem causar um zumbido rítmico e que não seja pulsátil. Doenças da articulação temporomandibular,
Essa região aqui que fica entre a mandíbula e o osso temporal. E geralmente quem cuida dessas doenças são os odontólogos, os dentistas. É uma causa de zumbido. Vamos pensar numa outra doença que a gente nem imagina que exista. Uma movimentação, uma mioclonia, uma contração do palato. Pois é, aquela região de lá de trás da garganta, onde a gente tem a úvula, as pessoas chamam de sininho, onde a gente deglute. Essa região pode ter uma doença muscular na qual ela fique vibrando e cause zumbido. É um zumbido rítmico e não é pulsátil. Agora, vamos imaginar outras doenças que possam causar zumbido rítmico e pulsátil. Por exemplo, doenças ateromatosas, placas de ateroma, placas de gordura na artéria carótida. O fluxo de sangue, ao passar por ela, vai se tornar turbulento e pode causar, feito um sopro, um zumbido pulsátil. Uma artéria que envolva o nervo da audição, ao se contrair, ao pulsar, pode causar um zumbido pulsátil também. Nesse caso, é um zumbido rítmico e pulsátil. Então vejam vocês que o termo zumbido pulsátil não é realmente o termo mais adequado. Então, causa de zumbidos, nós temos as mais variadas possíveis. E muitas pessoas perguntam, eu quero saber a cura do zumbido. Para você curar o zumbido, para você se livrar do zumbido, você tem que saber a causa do zumbido. Descoberta a causa e você tratando a doença especificamente, você pode sim se livrar do zumbido. Como, por exemplo, um caso que eu relatei aqui de um paciente que me procurou. Ele tinha uma doença no conduto auditivo externo, no canal do ouvido, que eu tratei e ele se livrou do zumbido. Essa história está no link que aparece aqui embaixo. Eu fiz um vídeo só explicando. Fiz isso e o zumbido sumiu. Assista esse vídeo e você vai entender o que eu quero dizer quando, para você se livrar do zumbido, você tem que descobrir a causa do zumbido. E se você quer saber ainda mais sobre causa de zumbido e como você se livrar de zumbido, eu vou dar uma outra dica. Vocês sabiam que existem remédios que causam zumbido? Você não tinha nada no ouvido, começou a tomar um remédio, depois de algum tempo apareceu o zumbido. Se você substituir esse remédio por um equivalente que não cause zumbido, você pode se livrar do zumbido também. Mas como esse vídeo já está longo, eu já tinha feito um vídeo falando de remédios que causavam zumbido, para você saber se a causa do seu zumbido é devida a algum remédio que você esteja tomando. É só clicar na tela final e assista ao vídeo 6 remédios que causam zumbido. E daí você vai descobrir se o seu problema é causado por algum remédio que você tome e, eventualmente, você conversando com seu médico, possa substituir e se livrar do zumbido no ouvido. O meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono e o meu registro no CRM aqui no estado de São Paulo é sob o número 80768. Um abraço.